Porque o não, ele não necessariamente ele é ruim. Ele é o trajeto até você achar o sim, que é a gratificação do nosso trabalho. Todas as pessoas que fazem o processo como um todo, que conseguem treinar, que se dedicam, que se esforçam, que passam com calma, elas estão tendo sucesso. Depois de 45 dias elas estão tendo sucesso. Na média estão tendo sucesso. Eu falo que nós humanos somos partes da natureza. Então você não vê o sol gerando calor para ele, ou o rio tomando a própria água. Então o ser humano ele também não vive e não realiza por ele. Meu trabalho de ajudar mais de 100 mil pessoas nos últimos 25 anos não foi pro Rodrigo. Não, foi para essas mais de 100 mil pessoas, 100 mil famílias. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, novamente uma satisfação estar aqui com vocês, com o nosso podcast Virando a Chave. Eu sou o Thiago Eli, vice-presidente da MRV, mas o mais importante são os nossos ilustres convidados. Hoje estou com um time de feras aqui para bater um papo sobre um tema super relevante e super importante, que é a inteligência emocional. E eu acredito que, de verdade, no nosso segmento, não tem ponto mais relevante nos dias atuais do que inteligência emocional. Estou com o Rodrigo Fonseca, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Super obrigado, Rodrigão. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado pelo convite. Prazer, Fabrícia. E que eu possa contribuir um pouco com o seu público aí, que é tão necessário, né? A gente estava falando no início aqui antes, como é necessária essa habilidade emocional para quem é corretor, quem vive esse prazo mais longo de conquistar as coisas, de vender imóveis e assim por diante. Super importante, né? E a Fabrícia, super obrigado, Fabrícia corretora. Quantos anos de corretagem, Fabrícia? Eu faço 5 anos agora em agosto, de Vindo MRV. direto de Campo Grande para cá, muito legal. Obrigado. Obrigada a vocês. E eu, assim, aqui a gente faz direto, aqui é papum, a gente já vai no papo direto. E eu vou começar com você, Rodrigão. Por que você acha que a inteligência emocional está tão... Assim, depois da pandemia, ela virou um tema super relevante. A gente conversava ali um pouquinho antes, talvez ela já era relevante, não estava 100% extravasada, mas por que agora, cada vez mais, esse é um ponto mais tocado e mais discutido abertamente nas empresas e em diversos segmentos, né? Legal, Thiago. Primeiro, eu acho que a pandemia trouxe uma certeza pra gente que a gente já tinha, já sabia que era, mas ficou mais evidente que é a morte. Né? Eu falo que a nossa geração não passou por guerra, mas passou pela pandemia. Né? Então, essa certeza da morte, ela nos deixa mais preocupado com o que está além dessa matéria. Quem sou eu? O que acontece dentro desse meu mundo invisível, dentro desse meu mundo interno, emocional? Como que eu me conecto mais com as pessoas que talvez, quantos perderam, infelizmente, né? Pessoas amadas na pandemia e não se conectaram com ela. Então, como que eu posso me conectar mais com ela? Não fisicamente, mas emocionalmente. Então, eu entendo que a pandemia trouxe à tona esse mundo invisível que até então a gente fingia que não via, né? E uma outra coisa que somou também, eu acho que a inteligência artificial, essa tecnologia, esse aumento galopante aí da tecnologia, ele trouxe quase que um vale entre o ser humano e a máquina, entre aquilo que eu sei e o que eu vivo, o que eu faço, né? E para que eu possa colocar na prática aquilo que eu sei, eu preciso necessariamente desenvolver essas emoções. Porque são essas emoções, Thiago e Fabrício e quem está nos acompanhando, eu falo, são como se fosse o nosso sistema operacional. Sem dúvida. Nosso Windows, nosso iOS. E toda essa quantidade de informação que a inteligência artificial está nos trazendo e vai trazer cada vez mais, ela funciona como se fossem softwares, programas. Só que está começando não, já passou, né? Sobrecarregando essa nossa máquina, que é o ser humano, com o sistema operacional, eu brinco, MS-DOS. Sim. Para quem não conhece, quem é mais novo... Tem muita gente aí que não sabe o que você está falando. Que é um dos primeiros, sistema operacional. Então, hoje a gente olha para o nosso sistema operacional, nossas emoções, e fala, eu preciso me capacitar, me desenvolver emocionalmente para que eu tenha bagagem, para que eu tenha estofo, para que eu possa rodar todo o conhecimento que a IA está trazendo e vai trazer cada vez mais. E muita complexidade. Mas daí eu vou na Fabrícia só para já conectar isso tudo que o Rodrigo trouxe, que é super legal, dessa sobrecarga na vida do corretor. Como é que você está vendo o corretor hoje gerenciando suas emoções?
Então, boa tarde, pessoal. Olha, esse tema é muito interessante e é um dos pré-requisitos para você trabalhar com vendas, né, com pessoas. Porque passa do primeiro estágio você se conhecer como pessoa, saber gerenciar suas emoções, né, para aí sim você conhecer o outro, saber lidar com o outro, né, em um atendimento você lida com uma pessoa que está passando em estágio, às vezes é diferente do teu. Se você não tiver o seu domínio das suas emoções, você acaba virando escravo da emoção do outro, né? Então é muito interessante, muito bom a gente estar entendendo um pouco mais sobre isso, porque você consegue dominar, né, as suas emoções simples, né? Uma tristeza, uma felicidade no dia a dia, porque a gente lida ali com vários clientes durante um dia. Então, se você não tiver esse gerenciamento, você acaba se frustrando na profissão, né? Largando aí em poucos meses porque você acha que não vai dar certo ou deixa a emoção tomar conta. Acho que É muito legal que você traz esse ponto de controlar as emoções, e você pegou um ponto legal, e eu vou no Rodrigo com esse ponto, a pessoa nova, que o mercado de imóveis ele não tem uma barreira. Então a cada dia aparece lá 1.000, 2.000 pessoas dizendo assim, trabalho com vendas, gosto de vendas, vou ser corretor de imóveis. Vou me desafiar a ser corretor. Muito legal, e eu acho que é muito bacana, e eu particularmente gosto de formar, a gente tem muito isso dentro da MRV, e isso é muito uma das prioridades nossas. Mas 55% das pessoas que entram saem depois de 3 meses. E aí a minha pergunta volta contigo claramente tem um ponto dessa sobrecarga emocional de se desafiar a fazer uma coisa diferente. Tem fundamento, porque as pessoas recebem bastante treinamento, e isso pode ser na MRV, mas pode ser em qualquer outra, numa imobiliária, enfim. E daqui a pouco, logo 3 meses, não vendeu, ou não conseguiu performar, ou não se sentiu conectado, abandona. Como é que lida com essa sobrecarga emocional, Rodrigo? Cara, eu volto nisso na base da sociedade que nós estamos construindo. Eu falo que a nossa geração, e eu acho que você tem mais ou menos a minha idade, eu não sei a Fabrícia, mas 40, 50 anos, vai. É a pior geração de pais que nós tivemos, né? E por quê? A gente tentou acertar, e no tentar acertar, a gente piorou muito mais os nossos filhos. Em que sentido? A gente deu tudo sem que causa e efeito, sabe? A gente gerou os efeitos sem ensinar para os nossos filhos as causas que gerariam, deveriam gerar aqueles efeitos. Ou seja, hoje as crianças, e hoje quem está entrando na MRV, por exemplo, com 20 e poucos anos, foi criado com o pai e mãe dando o PS, tá no PS2, o pai e mãe quer o PS3, e sem nem pedir, né? Ou seja, não deu uma resiliência para o seu filho, não ensinou valores tão importantes. Eu falo que a nossa parte como pai e mãe é simular a vida real. A vida real não tem efeito sem causa. É isso aí. Ou você faz e vai ter como consequência algo, ou não vai. Ou até que o pai e a mãe morra e o filho descobre, eu não vou gerar mais nada. E acho que tem um ponto pegando o gancho, acho que a causa e efeito é um ponto, mas é que muitas vezes a vitória ou a felicidade ou a realização, ela vem com batalha. Ela vem com esforço, suor, gasto de energia, resiliência, você trouxe aqui. E eu vou dar uma explicação científica para isso. Tiago e pai e mãe que tá nos ouvindo. A gente tirou, ou está tentando tirar, todo o sofrimento, dor ou frustração dos nossos filhos. E com isso nós tiramos junto a conquista, a felicidade, o prazer disso, que só vem com isso. Pensa que a nossa consciência nasce do contraste. Se eu não tenho a dor, a dificuldade, a persistência, o ralar, né, para fazer acontecer, eu não sinto esse prazer aqui. Então, quando a gente, esses corretores que infelizmente entram na MRV, em tantas outras empresas, não tem o resultado esperado, que é assim, Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não, entrei, tem que vender na primeira semana e tem que virar presidente da MRV no 6º mês, no máximo. Sim. Né? E aí eu desisto, eu abandono. E aí gera aquela geração que a gente chama de jumpers, né? Ou seja, vai pulando da MRV para XPTO, para MST, e aí vai. E não fica em lugar nenhum. É isso aí. Porque não tem resiliência, porque não aprendeu.
na simulação da vida real, que é a educação, que é o nosso papel de pais e mães, simular a vida real para que os nossos filhos depois E não façam. só pais e mães, porque eu acho que aqui a gente falando com todo mundo de líderes. Sim. Se a gente Que é tá a continuidade de pai e mãe. que é a continuidade, É. exatamente, que lá no dia a dia um líder bem capacitado, e aí falando também para um monte de coordenadores, gerentes, gestores, corretores que estão se desafiando como líderes, como é que eles estão se preparando para isso. E aí eu vou na Fabrícia, como é que está essa gestão da frustração? Porque o corretor normalmente traz essa frustração de uma venda que não aconteceu, é um profissional autônomo e que demanda do seu trabalho, da sua dedicação para gerar o sustento da sua família, do seu lar, enfim, é difícil, a gente sabe dessa carga emocional que cai. E aí muitas vezes a gente, em vendas isso é muito normal, a gente escuta muito mais nãos do que sim. Quais são as dicas que você tem para lidar com essa frustração? Eu acredito que a frustração ela faz parte do processo de vendas, porque você vai realmente receber muito mais não do que sim, porque o não, ele não necessariamente ele é ruim, ele é o trajeto até você achar o sim, que é a gratificação do nosso trabalho. Então a frustração, ela é basicamente o caminho, você vai passar por ele. O que o Rodrigo falou é muito resiliência. Você está recomeçando, não deu certo, vou recomeçar. Aonde eu errei, né? Onde eu posso refazer para dar certo dessa vez? É tentativa e erro, para você não se abalar somente com a frustração, se apegar ao não, né? E se abalar. Não, o não é bom. Eu estou no caminho certo para dar certo e conseguir concretizar ali. Eu acho que esse é o ponto de saber, a gente, em algum episódio anterior, a gente falava sobre objeções, o quanto é importante a objeção para você se fortalecer como pessoa, né? Sim. E é o que a Fabrícia está trazendo aqui, né, Rodrigo? A frustração é parte do aprendizado, e aí para todos os nossos corretores, todo o mercado imobiliário e todos os vendedores, na verdade, saber lidar com não é um desafio pessoal para você. Ninguém está dizendo não para você, Fabrícia, para você, Thiago, para você, Rodrigo. Produto, serviço. É sobre o atendimento, sobre o produto, sobre o serviço. E o quanto mais rápido você virar a chave para você escrever, por que ele me disse não? Como é que eu aprendo com isso? Como é que eu entendo o que eu poderia ter feito diferente? Ou onde é que estão as oportunidades dizendo disso? Como é que eu me fortaleço? E aí eu queria te escutar um pouco, existem exercícios, existem técnicas para a gente ser mais, eu não diria forte mentalmente, mas pelo menos para a gente controlar, porque tudo hoje acho que a palavra correta é equilíbrio. Sim. Como é que o equilíbrio emocional é dado através de técnicas? Bom, vamos lá. Primeira questão de frustração quero trazer, né? Por que o ser humano se frustra tanto? Porque, na realidade, a gente aumenta muito e estamos aumentando cada vez mais a nossa régua, a nossa expectativa. Porque a frustração é só proporcional à altura da nossa expectativa. Se a gente espera que eu vou vender no segundo, terceiro contato, você vai se frustrar no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, você vai se frustrar. Agora, se eu já coloco na minha cabeça, cara, eu vou vender depois de falar com 100, ou eu vou pegar uma média, primeiro eu não sei, os corretores novos, nunca trabalhei, vou falar com os já experientes, a cada quantos mais ou menos você vende? Beleza, é uma régua de 3, 4, meia dúzia que eu perguntei. Agora eu vou levantar a minha régua. A cada quantos, em média, eu vou vender? E aí você estabelece a sua régua. Ou seja, você abaixa essa régua e, consequentemente, essa frustração vai diminuir muito e vai te dar muito mais poder, força de vontade, energia para você continuar no caminho que normalmente leva meses. Ou, às vezes, dependendo do imóvel, anos, para que você venda aquele imóvel que você tanto deseja vender. Então, a primeira coisa é essa, baixar a régua. Eu vou pegar o ponto e vou te interromper por um minuto, porque eu acho espetacular o que você trouxe, e aí para essa turma toda que está nos ouvindo, pequenos passos e celebrar pequenos passos e pequenas vitórias, principalmente para essa turma que está começando, é muito mais importante do que uma ambição exagerada. Sim, é isso que você está dizendo, exatamente, né? Thiago. E uma forma de ajudar muito tecnicamente a vender muito mais, e eu uso para mim, eu vendo até hoje, aliás, todos nós somos vendedores de tudo, né? Eu falo que para que haja qualquer tipo de venda dentro de uma relação, marido e mulher, pais e filhos, você precisa gerar uma conexão, um vínculo emocional.
Ou seja, eu preciso estar interessado muito mais na pessoa Fabrícia, na pessoa Thiago, do que ao que eu posso ganhar, o que eu vou ganhar deles. Porque, primeiro, inconscientemente, ou no clima, todo mundo sente que aquela pessoa tá só querendo vender algo para mim. Tá só me vendo como cifrão. Ou seja, só daí você já afasta. Então, cara, pense como é que eu posso contribuir com aquela pessoa. Sabendo que um imóvel eu não vou vender, no caso do imóvel, eu não vou vender na primeira abordagem. Raramente eu vou vender nas primeiras abordagens. Então, como que eu posso agregar? Como eu posso me conectar com aquela pessoa, não com o profissional, mas o ser humano? É o Thiago com o Rodrigo, é o Thiago com a Fabrícia. E não o Thiago, gestor da MRV, com a Fabrícia, cliente. Não, isso você não vai gerar conexão. E, consequentemente, você não vende. E aí eu vou na Fabrícia só para pegar o ponto e já volto com você, porque acho que esse é fundamental. Como você conecta com o cliente? Então, parte do primeiro passo é eu me conhecer, aí eu vou conhecer o cliente. Vou deixar ele falar para a gente conseguir essa conexão, essa intimidade, digamos, né? Aí, com isso, ele consegue ter um pouco mais de confiança em mim e acreditar no que eu estou vendendo. Porque o cliente ele vai comprar um imóvel aí de 30 anos financiado. Se você não passar essa credibilidade, essa confiança para ele não compra, né? Se ele se sentir meio inseguro na negociação, ele não vai comprar. Ele vai comprar com outro que passe mais segurança nessa negociação. Então, é você conseguir essa conexão com a pessoa, né, o cliente. Ficar íntimo dele mesmo, virar amigo. Isso é feito meio digital, meio presencial, totalmente digital? Como é que você aborda isso? Então, é meio a meio. O primeiro contato normalmente é digital, né? Você vai conseguir trazer ele, né, para um primeiro atendimento, para aí sim você ter essa conexão direta com o cliente. Eu acho que esse para mim é o ponto, né, Rodrigão? Você falou logo no início do vale que está tendo do digital, cada vez é homem-máquina, os sistemas se sobrecarregam e cada vez mais a gente fica vinculado no digital. Quando essa conexão que a Fabrícia traz, ela é muito mais presencial, né? Que a gente está deixando, está perdendo. E aí, para o corretor de imóvel, como é que isso representa? Gente, não adianta você ficar trocando com o WhatsApp, mandando o Instagram, não vai fechar. Não vai conectar. Não é nem fechar, não vai. Porque não tem conexão. Não tem conexão. Não tem. Então o ponto é como estabelece isso na via física. Como é que traz esse cara para a loja? Como é que vai tomar um café? Como é que visita um decorado, visita uma obra? A importância dessa conexão emocional para sair um pouco. O digital é aquela primeira abordagem, mas é emocional. É presencial. É olho no olho, cara. Ainda mais quando a gente está lidando com um produto de alto valor agregado como imóvel. Você não vai comprar um imóvel, seja de 200 mil ou de 5 milhões, falando no WhatsApp, meu amigo. Não vai. Você precisa olhar no olho da pessoa, você precisa confiar, você precisa entender quem é aquela pessoa. E uma técnica simples para quem é vendedor, corretor, não importa, e mesmo líderes, né, que são líderes para conectar com seus liderados, é você perguntar. Perguntar sobre a vida da pessoa. E com qual intenção? Tem que ser pergunta com uma intenção. Encontrar pontos de conexão entre eu e aquela pessoa que eu quero me conectar. Aonde nós somos iguais. Porque o ser humano confia em pessoas iguais. Se eu não encontro pontos de conexão entre eu e você, eu não compro nada de você. É isso aí. Eu não sei nem se você vai me dar veneno. Agora, se eu me conecto com você, cara, eu compro de olho fechado. Pô, do que vier com o Thiago, você estabelece uma relação de confiança. Apesar de você estar recém conhecendo a pessoa, confiança se estabelece, né, Fabrício? Quando você estabelece essas conexões, por exemplo, imagina, eu descubro que a gente cresceu na mesma cidade. Cara, eu não conheço há minutos. Eu te conheço desde que eu tava lá em Carapicuíba, que você cresceu lá. Ou seja, nós criamos uma conexão que sai da linha do tempo. E, consequentemente, gera um vínculo muito mais forte. Sem dúvida. E é importante essa confiança, Fabrícia? Com certeza. Porque sem a confiança você não consegue essa conexão com o cliente. Ele não vai se abrir com você, ele não vai fazer negócio com você. E quando você consegue essa conexão com o cliente, essa parceria mesmo,
nossa, ele indica você para outra pessoa, indica para várias e o seu trabalho flui muito mais fácil. E quando você consegue, fazer isso com várias pessoas, vários clientes, é muito gratificante o nosso trabalho. Ó, uma dica que ela tá falando, eu olhando para ela, eu lembrei, né? O ser humano, ele decide basicamente por emoção. Sem E dúvida. justifica pela razão, né? Então, quando você tem essa conexão emocional, você ajuda ele a decidir pela emoção, porque ele gostou de você. E mais, né? Quando tem mulher envolvida entre um casal, vamos colocar marido e mulher, você tem que se conectar muito mais com a mulher, por exemplo, se é um homem, né? O corretor, tem um casal, você tem que se conectar muito mais com a mulher, sem gerar ciúme no marido também, do que com o homem. Você tem que vender para a mulher. Sem dúvida. Porque a mulher que vai fazer, porque é o emocional o do casal. Quem é o ponto de decisão? Porque é o É emocional. fato, claro. Olha que interessante, até no casamento, numa relação, mostra-se como a emoção sempre decide. Porque a Sim. mulher sempre é mais emocional do que o marido. Então Sim. sempre vai pelo canal emoção. Não pelos benefícios, olha, isso aqui tem o pé direito de 5 metros. Ih, tá pouco. Acho que importando. tem atributos que são importantes na conversa. Isso. Mas a conexão é tão relevante ou até mais do que a construção do argumento. Depois que conectou, Thiago, aí que vem, aí ela vai querer saber dos detalhes. Mas se eu não conectei, eu não quero nem saber dos detalhes. Acho que essa é super dica aqui para todo mundo. Agora deixa eu completamente mudar, pivotar nossa conversa, porque eu queria falar um pouco sobre estresse. Ótimo, bora. Tão presente e hoje. sobre estresse, a gente falou um pouco sobre frustração no início da nossa conversa, a gente falou dessa conexão emocional, mas as pessoas estão vivendo cada vez mais sobre ambientes estressantes. E eu falo muito assim, o corretor de imóveis, ele é um autônomo. Já falamos sobre isso aqui hoje. Ele é um empreendedor. E ele é um empreendedor. Cada empreendedor, para ter sucesso, ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz. E o apaixonado. Que já é difícil. E que é difícil. Mesmo sendo apaixonado. Até porque quanto mais apaixonado, muitas vezes a frustração vem junto. Só que também, se você não é apaixonado, você tem mais possibilidade de largar. Sim. Então, onde é que está esse equilíbrio, entendeu, Rodrigo? Como é que a pessoa consegue hoje gerar um equilíbrio maior, e eu tenho falado bastante isso internamente, onde eu posso, que não é trabalhar tantas horas, não é atender 50 clientes num dia, é como você é eficiente e equilibra a sua vida profissional com muito sucesso, mas também consegue ter um equilíbrio da vida pessoal. Bom, vamos lá, Thiago. Primeiro vamos desengravidar o estresse, como você falou, bem presente hoje na sociedade, como também a ansiedade, né? O Brasil, não sei se todos sabem, o Brasil é o campeão número 1 em todo mundo de usuário aí de remédios para ansiedade, ansiolítico, né? Infelizmente. Ou seja, somos o país mais ansioso. Então, quando nós estamos falando de estresse e de ansiedade, nós estamos falando de uma emoção muito clara chamada medo, que nós fomos dando vários nomes para não declarar que somos medrosos. Especialmente nós, homens, somos mais ainda do que as mulheres. Sem dúvida. Porque socialmente a mulher ainda pode declarar, eu tô com medo. Nós, homens, por toda a construção social que nós tivemos, a gente colocou medo como algo frágil, algo fraco, algo que denota fraqueza, alguém que não está preparado, e uma série de coisas. Quando, na realidade, o medo é só uma energia, né? Ou seja, então o estresse é a presença do medo. Ok, na corrente sanguínea. Estamos falando de adrenalina e cortisol está presente no seu corpo. Necessário para você agir, para você tirar a bunda da cadeira, para você levantar de manhã, para você trabalhar, para você gerar resultado. Só que quando essa quantidade de adrenalina e cortisol natural no corpo humano começa a passar de um certo nível, isso começa a gerar o estresse, o chamado estresse ou ansiedade. Então, como a gente lida para equilibrar isso aqui do lado de fora? E por que eu estou falando do lado de fora? Todos nós humanos, Thiago, Fabrícia, quem está nos ouvindo, nós vivemos em duas realidades. Vivemos uma realidade externa, visível, compartilhada entre todos nós, mas todos nós vivemos também numa realidade interna, invisível, não tão compartilhada entre todos nós. E esse estresse, ele é muito mais gatilhado
por aquilo que nós projetamos do lado de fora, que está do lado de dentro. Imagina um computador que projeta algo que está programado dentro dele numa tela. Aham. Essa tela quem que é? É o Thiago, é a Fabrícia, é o meu chefe, é o meu cliente. Ou seja, como é que eu faço para diminuir esse estresse? Eu preciso conhecer a minha história de vida. Eu preciso me conhecer. Isso é tão antigo quanto a humanidade. Sócrates, lá atrás, já dizia: conheça a ti mesmo e conhecerás os segredos dos deuses do universo. Né? Ou seja, e quanto tempo da nossa vida a gente Dedica, né? dedica para se conhecer? Para conhecer a nossa história, para conhecer a nossa visão dos nossos pais. Porque eu falo que a nossa sociedade hoje, como adultos, nós como os adultos, nada mais é do que uma projeção de como nós interpretamos nossos pais, ou quem fez o papel de pai e mãe. Sim. Então, para que eu possa reduzir esse estresse provocado pelo mundo externo, eu preciso voltar para dentro e olhar para a minha história de vida, olhar para quem foi meu pai, quem foi a minha mãe, ou quem fez esse papel de pai e mãe na minha vida. O que eu aprendi deles? O que aquela criança que existe dentro de mim, e que talvez alguém pode falar: ah, Rodrigo, mas eu já sou gestor, já sou empresário, eu tenho 70 anos. Você podia ter 300. É isso aí. Essa criança, essa emoção vai estar presente, e o estresse é emoção, ou seja, essa criança vai estar presente eternamente. E você não sabe, e acho que esse é o ponto que você está trazendo, é quando você se conhece com profundidade, e acho que a gente nunca para de se conhecer, né? Tem terapias, a gente pode fazer inúmeras alternativas que você pode dedicar para se autoconhecer, mas saber utilizar e potencializar suas fortalezas para lidar com a emoção, ou saber onde as suas fraquezas vão ser uma debilidade para você também ter que lidar com a fraqueza. Sim. A fraqueza não pode botar um tapete por cima e... Ela é inerente, cara. Exatamente. Mas qual que é o barato, Thiago, Fabrício e todos aí, da gente se conhecer? É a gente descobrir. Eu falo que toda situação que nós vivemos a vida inteira tem dois lados. Tem um lado do medo, da dor, da dificuldade, do problema, da sombra, e tem um lado do amor. Uhum. Quanto mais eu me conheço a minha história, eu conheço esse lado do amor, que é o lado do hormônio do freio, da ocitocina, da dopamina, da endorfina. Ou seja, quanto mais eu me conheço, eu conheço esse lado do amor, eu trago mais amor para dentro de mim, eu trago mais amor para as minhas relações, para o meu ambiente e, consequentemente, eu tenho menos estresse. Vou pegar o ocitocina, que para mim é um negócio muito bacana, e eu vou perguntar, Fabrícia, você já teve a situação de... Você já tem 5 anos trabalhando com a gente, e com certeza você já teve entregas de chaves para cliente seu. Várias. E esse momento de realização dessa pessoa e você estando lá e vendo aquela família realizando aquilo que ela pensava que não ia acontecer e através das suas mãos aconteceu. Eu acho que isso é o mais gratificante no meu trabalho, né? Porque a gente trabalha diretamente com os sonhos. E você ajudar nessa conquista faz a motivação do seu trabalho. Você entende por que você está trabalhando com isso, né? Eu já tive cliente que não dava certo de jeito nenhum, já havia tentado com vários corretores e não dava certo. Eu falei, não, esse aqui eu sei o quanto que ele quer e eu vou fazer o meu máximo e vai dar certo, ele vai conseguir. E a gente trabalhou por algum tempo, né, o perfil do cliente, até dar certo, e eu fui lá na entrega de chave, a família dele, nossa, me abraçou, ficou super grata, porque sem a ajuda e sem o esforço do corretor naquele processo, não daria certo mesmo. Ele iria achar que era um sonho real para o outro, não para ele. Então, é isso, é você entender por que você faz esse trabalho, né, e a importância dele para a sociedade, né? Porque aí, Rodrigo, a gente fala muito do segmento econômico aqui, que é aquela pessoa de renda baixa. Bom, então estamos falando de 1.500, 2.000, 2.600, 3.000, enfim, uma renda relativamente baixa, que não acreditava que era possível comprar. E através da mão do corretor, claro que tem um interesse financeiro de negócio do corretor, mas esse momento de liberação da ocitocina, de
eu fiz o bem para aquela família e que concretiza, claro que já aconteceu toda a transação, mas a concretização daquilo lá da chave da mão é o que conecta, né? E é o que gera uma carga bacana de realimentar o sistema. E aí o sistema emocional vai dizendo, pô, olha que legal. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Será que eu consigo me dedicar? E aí vai diminuindo o medo. Sim. Na linha do que você estava falando, você vai diminuindo aquela carga de medo e vai aumentando o amor. O amor. E aí você vai gerando esse equilíbrio, né? Que é necessário. Então, uma outra coisa necessária para quem é corretor, eu enxergo, aliás, para qualquer profissional, para qualquer, é essa questão que ela falou quando vê a família, quando vê acontecendo, e ela vê, porra, eu fiz parte disso. Ou seja, o propósito que ela tem desde da primeira abordagem, ela tem um propósito muito claro: ajudar a realizar um sonho, ajudar a realizar o sonho da casa própria, ou qualquer sonho que seja. Ou seja, quando eu tenho um propósito claro aonde eu quero chegar, o que eu quero proporcionar para o meu cliente, não para mim. Eu falo que nós humanos somos partes da natureza. Então você não vê o sol gerando calor para ele, ou o rio tomando a própria água. Então o ser humano ele também não vive e não realiza por ele. Meu trabalho de ajudar mais de 100 mil pessoas nos últimos 25 anos não foi para o Rodrigo. Não, foi para essas mais de 100 mil pessoas, 100 mil famílias. Então, é isso que nos realiza. Eu servir da minha água. E todos nós temos uma água para servir. Sem dúvida. Temos um raio de sol para aquecer. Então, quando a gente tem claro, cara, essa é minha água, esse é o meu calor que eu vim matar a sede, eu vim aquecer, isso te mantém firme nas tempestades, nas dificuldades, em tudo que a gente vai passar, cara. Todo mundo passa. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem ninguém. Agora, o ponto de instabilidade emocional que acaba vindo desse estresse ou dessa desconhecimento, você trouxe muito esse desconhecimento pessoal, Sim. como pedir ajuda? Isso é muito... Como é que o corretor... Eu acho que hoje na nossa atividade, isso falo bastante para todo mundo que eu interajo, e você acabou de falar, a gente muitas vezes se doar para os outros alguma coisa ajuda. Mas muitas vezes na nossa atividade de corretor, né, Fabrício, as pessoas dizem, estou preocupado comigo, eu sou autossuficiente. E não é. Eu faço a minha vida e tô com medo que o outro pegue o meu cliente, eu tô com medo que o outro entenda a minha estratégia comercial. Tem muito disso, né, Fabrício, desse receio. E muitas vezes o corretor não pede ajuda. Como é que você vê isso? E o Rodrigo, depois eu vou no Rodrigo. Tá. Então, isso é o autoconhecimento, né? A partir do momento que você está com muito medo, porque a gente, comércio é um querendo, né, vender, e a gente está sempre trabalhando, às vezes, os mesmos clientes. O diferencial nisso é você saber conectar com o cliente, mas e entender que faz parte o medo, a insegurança e o momento que você está vendo que isso está fugindo do seu controle, é pedir ajuda mesmo. Às vezes, ir fazer uma terapia, sair um pouco, né, para se entender e fazer outras atividades que te ajudam no seu dia a dia, um exercício, uma leitura, né, para te auxiliar nesse dia a dia. Legal. Bom, vamos lá. Thiago, todo grande líder é aquele ou aquela líder que é admirado, né? Ou seja, admirado vem de ad mais, mirar, ver. Os liderados gostam de ver mais, né? E isso começa desde os nossos pais, né? Nós vamos seguir as palavras deles, quanto mais eu admiro. Quanto menos eu admiro, menos eu sigo, menos poder tem a palavra dele ou dela. Então essa vulnerabilidade necessária para todo ambiente que, cara, peça ajuda, ela precisa começar de quem? Do líder, da líder. Ou seja, ela ou ele tem que mostrar primeiro essa vulnerabilidade. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu não estou bem hoje. E quanto mais vulnerável for o ambiente, vulnerabilidade no sentido de todos saberem que todos têm fraquezas, e temos, de fato. E se isso parte da liderança, essa fraqueza não é tratada como um ponto a ser atacado. Uhum. Pelo contrário. Olha, de outra forma você está dizendo para o seu liderado, se eu como líder estou mostrando a minha vulnerabilidade, você também pode mostrar a sua. E aí quando essa vulnerabilidade ela aparece dentro de um ambiente seguro, ou seja, eu posso pedir ajuda.
Quando não tem essa vulnerabilidade, quando o líder se mostra o pai, aquele pai que é o todo-poderoso, o super-herói, ou a mãe que é foda, que não tem problema, não tem erro, não tem nada, cara, quem sou eu? É isso aí. Se eu falar que eu tô com problema, eu vou ser mandado embora. É isso aí. Porque eu não faço parte da Liga da Justiça. E eu acho que esse é um ponto legal. Acho que você trouxe 2 pontos para mim fenomenais. Primeiro é esse ambiente que o líder tem responsabilidade em gerar, que é de fragilidade, de vulnerabilidade, de conversa, de abertura, de propor escutar. Sim. Porque hoje a gente está parando de escutar. Sim. E aí você, de forma isolada e estar aberto a ouvir, facilita essa troca e facilita com que esse ambiente se crie, né? E o segundo ponto, que foi um tema que eu vi recentemente, muitas vezes o problema é nosso, é interno, de autoconhecimento, mas é meu. Uhum. E aí muitas vezes a pessoa diz assim, não, esse ambiente já não é mais para mim. E aí ele diz, não, eu vou procurar outro ambiente. O que você está fazendo? Você está pegando o problema, tirando de um ambiente que talvez fosse até propício para você conversar, resolver, para levar para outro ambiente que talvez vai continuar, porque o problema está dentro de você. E a gente normalmente tende a achar que o problema está externo a nós. E aí você culpa, não, eu peço demissão, eu vou embora porque esse ambiente não é meu, ou o meu líder não está me ajudando. Claro que pode ter a ajuda do líder, você trouxe muito bem isso, mas como é que também eu entendo que, onde é que é a minha parcela de culpa dessa situação, né? Primeiro, eu quero trocar a palavra culpa, que eu também aprendi muito, muito essa palavra. Não é minha culpa, por isso que a gente não assume as responsabilidades. É isso aí. Porque quando a gente fala culpa, é um juiz que condena alguém, culpado vai pra prisão. Sem eu não dúvida. posso fazer nada. Ou seja, nós não aprendemos a assumir a responsabilidade porque não aprendemos lá atrás também. Né? Não, assuma, filho, a responsabilidade para você aprender o que eu fiz de errado, o que eu posso aprender, o que eu posso mudar. Essa é a primeira coisa. Até porque responsabilidade a gente muda, Gente, culpa dificilmente a gente... porque se você é responsável pela MRV, É isso aí. você pode produzir qualquer mudança na MRV para gerar mais resultado, por exemplo. Agora, se você é culpado pelo processo que está na MRV, eu sou culpado, tá bom, sou culpado, mas não faço nada. Então, meu avô dizia essa questão de querer mudar, né, para outro lugar, porque aqui tá ruim, o líder tá ruim, a empresa tá ruim. Ele dizia de uma forma que eu achava incrível. Ele falava, filho, bunda ruim não tem assento que serve. Espetacular. Ou seja, ele falava, cara, não adianta. Se sua bunda tá ruim, ou seja, se dentro de você tá ruim, se suas emoções, se você não tá legal, você pode ir para qualquer lugar do planeta, do universo. Onde o cachorro vai, as pulgas vão atrás. Então você precisa primeiro olhar para dentro de você, aonde tá, e toda e qualquer, eu falo toda, eu não gosto de usar o toda, mas nesse caso eu falo toda e qualquer problema em que eu estou envolvido na minha vida, Tiago, Fabrícia, quem está nos ouvindo, tem um problema na sua vida, você é parte dele. Sem dúvida. Parte de quanto por cento tem responsabilidade? 50%. Cravado. E como que eu mudo isso assumindo a responsabilidade para que esse problema não se repita comigo? Primeiro, assumindo a responsabilidade, 50% é meu. E segundo, aonde foi, imagina, eu quero trazer uma imagem, uma fechadura, Tiago e Fabrício e quem está nos ouvindo. Essa fechadura somos nós. E enquanto eu não mudo o segredo dessa fechadura, eu sempre vou trazer o mesmo tipo de chave que vai entrar na minha vida e vai virar chave e vai entrar na minha porta, no meu imóvel. Vai entrar na minha vida. Então eu posso até sair da MRV ou da JPS e ir para MSV. Vai entrar na minha vida o mesmo tipo de líder. É isso aí. O mesmo tipo de liderado, aquele que está puxando meu tapete. Então o que eu tenho que fazer para mudar? Para não repetir isso? Ficar onde eu estou. E como é que eu posso mudar a minha fechadura? O meu segredo, que foi produzido lá atrás na minha história de vida. A partir da relação que eu tive com os meus pais, de como eu interpretei os meus pais e que hoje eu projeto, seja no meu líder, seja na minha colega de trabalho, seja no meu ambiente profissional. Aí eu mudo a fechadura. Aí a chave consegue não entra evoluir, mais. né? Aí você evolui. Vou dar um exemplo, Fabrício, acho que você vive bem isso lá, e aí a gente já está fechando aqui, mas eu trouxe isso no início. A gente contrata entre 200 e 300 corretores e na MRV, como exemplo, e a gente trabalha eles com constância, com educação, escola de vendas, uma gamificação muito legal. E a gente começou a acompanhar isso. E o que acontece é que todas as pessoas que fazem o processo como um todo, que conseguem treinar, que se dedicam, que se esforçam, que passam com calma, com resiliência, mas passo a passo celebrando, elas estão tendo sucesso. Depois de 45 dias elas estão tendo sucesso. Na média estão tendo sucesso e elas
permanecem na sua carreira com trajetória e muitos deles com muito sucesso. E aqueles que não fazem, ou não seguem, ou não se dedicam, eles assim, não é para mim, não vai dar certo. Não funciona. E não cumpre a sua jornada, que a gente acompanha a jornada como um todo, entendendo que tem um tempo de maturação. Sim. As pessoas têm tempo de maturação, ela não segue. E aí ela abandona, ou ela não é bem sucedida e ela se frustra e vai abandonar em breve. Então acho que esse é o ponto, aonde você está se dedicando, se responsabilizando para fazer isso acontecer. Isso é muito normal, né, Fabrício, no mercado imobiliário? Exato, porque muitas pessoas elas entram achando que é fácil, aí passam pelo período de frustração, é onde eles desistem. Então não quem entende todo esse passo, né, vai com calma, entende, passa pela frustração e continua, esse vai ficar, porque ele entendeu do negócio, né? Então é basicamente isso, é você lidar com os problemas e entender e saber resolver e assumi-los, né? Sem dúvida. Gente, cara, que papo bacana, Rodrigão, Fabrício, vocês são demais. Eu tô muito animado, acho que a gente, com essas conversas, a gente gera impacto. Sim, e a gente dá um pouquinho Deus do quiser. nosso rio e do Sim, nosso o sol para os outros, né? Mas antes, eu nunca termino isso aqui sem primeiro fazer um recap e sem uma mensagem principal, porque a gente fala bastante, mas é legal pelo menos estabelecer alguns pontos relevantes. Então a gente falou muito aqui hoje sobre como a gente busca um equilíbrio, para esse equilíbrio acontecer, se autoconhecer, fundamental. conhecer nossos medos, como eu potencializo as nossas minhas forças para gerar mais amor, que você trouxe muito bem, né, Rodrigo? E diminuir o estresse. Super, super importante. Fabrícia trouxe muito aqui desse ponto de frustração, como a frustração é parte da rotina de todo vendedor, de todo corretor, e que passar por ela de forma sábia, inteligente e com calma fortalece essa sua jornada, né? E eu queria dizer, Fabrícia, para nossa turma aqui, você, seus colegas corretores, uma dica para que esse equilíbrio aconteça com mais naturalidade. É o autoconhecimento. É você se conhecer para conhecer o outro, para ter essa conexão. E saber do processo, né? Cada etapa do processo. E ter calma, que vai dar certo. Resiliência. Resiliência. Rodrigão, super obrigado. Eu que agradeço. Muito Thiago. bacana essa inteligência emocional, é super importante. E para terminar, eu queria te pedir 3 técnicas que você recomenda para essa turma maravilhosa que está nos ouvindo hoje aqui, seja líder, seja turma que trabalha no dia a dia. 3 pontos que você deixa aí de dica para essa turma. 3 pontos. Primeiro, medo. Como lidar com medo, e é o que mais os corretores e vendedores lidam, né? Então, uma forma de você lidar com medo, eu descobri na minha prática, né? Que era uma criança muito medrosa. Então, eu descobri que a única diferença entre o medo e a coragem é uma coisa só, Thiago e quem está nos ouvindo, é a ação. Ou seja, se você agir com medo, a mão suando, as pernas tremendo, suador, tudo acontecendo, é o medo, é a adrenalina tomando conta do corpo. Se você agir em direção àquilo que você quer, aquela sensação horrível passa e fica só energia para você fazer. Então vai com medo, porque vai passar e você vai ter energia para realizar o que você quer realizar. Então lembra, a diferença entre o medo e a coragem e a ação. E eu falo para mim mesmo, se não for eu, quem vai fazer por mim? Se eu não fizer agora, quando? Então isso ajuda a lidar com medo. Outra coisa para lidar com a raiva, porque também vem a frustração, o corretor fica com raiva, muitas vezes desconta na família ou desconta no cliente, ou engole e gera doença e sai fora do mercado de trabalho. Então uma forma, cara, use ou determine um banheiro emocional. Ache um banheiro emocional. Para você entrar dentro desse banheiro, eu uso muito meu carro. Quando eu tô no Trans São Paulo, eu grito, eu bato do lado, não tem ninguém, eu bato, grito, xingo. Tudo que eu precisava fazer, eu solto ali. E ali, depois que eu solto, eu busco a pessoa, quando necessário, né? Que me gerou raiva, que atravessou meu limite, porque a raiva é para isso, estabelecer limite. Sim. Ela atravessou meu limite, eu chamo ela e falo, olha, você atravessou meu limite por causa disso, eu não vou permitir mais, então você vai até aqui, ok? Mas eu não jogo maçarico aceso em cima dela. Eu diminuo em um banheiro emocional e imediatamente eu vou atrás dela e estabeleço o limite. E por último, a tristeza, porque com a frustração muitas vezes vem a tristeza, não só de perdas de negócio, perda de família, perda de uma série de coisas que a gente vai ter na vida. Como é que eu lido com isso, cara? De uma forma muito simples, chorando.
Então, você que está nos ouvindo, chore. Ache esse banheiro emocional no seu quarto, na sua casa, no seu carro. Um ambiente que você acha seguro para você, que você pode chorar. Até quando? Até quando parar. É igual ir no banheiro. Você vai ir no banheiro até quando? Até quando parar à vontade. É isso aí. Então, chore. E depois levanta a cabeça e se fortaleça e vai para a vida. Se fortaleça, mas não se fortaleça antes de entrar na vulnerabilidade, na fragilidade e chorar. Porque Lavoisier, o pai da química, dizia: nada no mundo se cria, nada no mundo se perde, tudo se transforma. E se essa emoção não for canalizada para fora de alguma forma, ela vai gerar um movimento interno que nós conhecemos como doenças, como estresse, como burnout, como depressão, como tantas coisas que nós estamos vivendo hoje. Então, cara, três emoções, 3 pontos para que vocês aí, corretores, usem, para que nós, humanos, possamos usar no nosso dia a dia. Gente, super obrigado, sensacional, papo espetacular, corretor de imóvel, corretora de imóvel, Virando a Chave é uma ferramenta para você, aproveite, belas dicas aqui e bora vender, que o mercado tá aí cheio de oportunidade. Bora, obrigado. Valeu, Thiago. gente. Valeu. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube, ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.